E aí galera, beleza? Aqui é o professor Luciano para mais uma videoaula. Enquanto estamos no período da pandemia e as aulas não voltaram presencialmente, vamos dar aquela revisada na matéria? E caso tenha alguma sugestão de conteúdo para ser abordado aqui no canal, deixa aí nos comentários que eu vou tentar preparar uma aula para vocês, beleza? E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Vamos para a aula? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o classicismo. O classicismo foi um movimento literário que surgiu na Europa no século XV, dentro de um movimento cultural chamado Renascimento. O Renascimento, ou seiscentismo, como alguns chamam, foi um movimento cultural amplo que abrangia artes plásticas, política, religião, ciência, arquitetura e, claro, a literatura também. Os grandes nomes desse movimento foram Leonardo da Vinci, Rafael, Donatello e Michelangelo. Não são as tartarugas ninja, são esses caras aqui, ó, tá vendo? Eles foram um grande nome do renascentismo italiano. Para entender melhor o classicismo, temos que lembrar o humanismo, que foi um movimento de transição entre a Idade Medieval e a Era Clássica. Ele serve como base para os ideais do Renascimento. Porque até então, antigamente a gente tinha o quê? O teocentrismo, que era o Deus no centro do universo, que a gente tinha lá no trovadorismo. E aí o humanismo, ele ainda tem o teocentrismo, só que o que acontece? No humanismo, ainda tem muita questão da religião com força, assim. Existe aquela crítica ao clero, mas ainda a religião é como base. Mas ali no humanismo começa a se retratar do homem dentro da história. Então a gente vai ter as crônicas de reis, a gente vai ter bastante coisa assim que começa a colocar o homem no centro do universo. Por isso que a gente começa a falar que é um momento de transição. Já no classicismo a gente vai ter o quê? A gente vai ter o antropocentrismo. O teocentrismo sai de cena para dar lugar ao quê? O antropocentrismo, a exaltação à natureza humana, pois o homem se dá conta da sua capacidade de realização. Ele cria, ele conquista, ele inventa, ele produz. Então ele passa a ser o centro do universo. A partir do momento que eu tenho a capacidade de criar, eu tenho a capacidade de inventar, de conquistar, lembrando que a gente tinha as grandes navegações nessa época, o homem ele começa a se colocar no centro de tudo. Então, assim, no humanismo a gente tem a religião, mas aqui não, aqui a gente já deixa a religião de baixo. O que nós vamos ter como ponto central aqui? A gente vai ter a valorização da razão, a valorização das ciências. Então, aqui também a gente vai ter o quê? A volta para os ideais gregos. Então, a era grega era chamada o quê? Da era clássica, daí vem o nome classicismo. Então, a valorização do homem, a valorização da forma. Esse momento ele esteve marcado por grandes transformações e descobertas históricas, como as grandes navegações, a reforma protestante que levou a uma crise religiosa encabeçada por Martin Lutero, a invenção da imprensa pelo alemão Gutenberg, o fim do sistema feudal, que deu início ao capitalismo. Então a invenção da imprensa também ela ajudou o quê? A divulgar, a difundir melhor as ideias, o cientificismo do Copérnico e Galileu. Então a gente tem grandes mudanças, e todas essas mudanças, lógico que elas vão ganhar um reflexo dentro da literatura. Então, assim, todas essas mudanças científicas, então a gente que tinha uma literatura que teria que estar alinhada com essas mudanças. Então, a literatura, ela faz isso. Ela retrata um pouco o momento histórico, ela retrata essas mudanças sociais, essas mudanças do contexto sociais. Em Portugal, o classicismo surge com a volta do poeta Sá de Miranda da Itália. Influenciado pelo humanismo italiano, ele trouxe para Portugal uma nova forma de poesia, o doce estilo novo. Esse estilo era baseado na forma fixa do soneto, que era 2 quartetos e 2 tercetos. Como vocês podem ver no poema aqui do lado de Camões, você vai ver que o poema a gente vai ter 4 estrofes, que é 2 estrofes formadas por 4 versos, que são os quartetos, e 2 estrofes formadas por 3 versos, que são os terceiros. Então essa era a forma do soneto, ele tem uma forma fixa, e ele vai ser sempre o quê? Os versos decassílabos, que são 10 sílabas poéticas, e também vai ser sempre rima rica. Mas isso aqui, a questão da sílaba poética, a questão da rima rica, a gente vai ver num outro momento, tá bom? A gente vai ver numa aula à parte, porque é um assunto um pouquinho mais complicado. Se for colocar nessa aula aqui, vai ficar muito extenso, mas o que vocês têm que ter em mente é o quê? Que no classicismo a gente tem a valorização do caso do soneto, que ele é o quê? O que é o soneto? Ele é um tipo de poema que ele é formado por 4 estrofes, que são 2 quartetos, que são 2 estrofes com 4 versos, e 2 tercetos, que são 2 estrofes com 3 versos, e nos versos decassílabos. Além de Sá de Miranda, ainda merece destaque outros escritores portugueses, classicistas, como Bernardino Ribeiro, que fez a sua novela Menina e Moça, e Antônio Ferreira, com a sua tragédia Castro.
No entanto, foi a partir de Luís Vaz de Camões, um dos maiores poetas portugueses da literatura mundial, que a literatura portuguesa ganha notoriedade. Sua grande obra, Os Lusíadas, é uma epopeia clássica, onde narra a viagem de Vasco da Gama até as Índias. Ela foi escrita em 10 cantos e está composta por 1.816 versos decassílabos em oitava rima, distribuída em 1.120 estrofes. Ou seja, você imagina para você escrever tudo isso. Você pensar se você escreveu um poema gigante, porque Os Lusíadas é uma epopeia gigante, um poema narrativo, ou seja, um poema épico, ele é um poema narrativo. E assim, você pensar sempre assim, além de você escrever, você sempre tem que pensar o quê? Nos versos decassílabos. Então, os 8.816 versos dele, todos terão 10 sílabas poéticas. E pensar nas rimas, que sempre vai ser em oitava rima. Como eu disse, essa parte da estrutura do poema, a gente pode fazer uma aula à parte depois para a gente aprender como a gente faz a contagem, como faz a questão da rima, quando faz a contagem das sílabas poéticas, tá bom? E assim, também não vamos entrar muito na questão do Luís Vaz de Camões agora, porque eu acho que ele merece também um estudo à parte, porque ele é um escritor um pouco mais complexo, a gente teria que ver ele um pouco mais a fundo. A gente pode fazer uma aula depois só de Luís Vaz de Camões, tá bom? E assim, e o classicismo ele permaneceu em Portugal até 1580, que foi o ano da morte de Camões, e também a União das Coroas Ibéricas, a aliança estabelecida até 1640 entre Espanha e Portugal. Por que que a gente sempre fala da questão do período histórico dentro da literatura, gente? Porque todo período histórico, tudo que acontece no decorrer da história, ele vai ter esse reflexo dentro da literatura. Por exemplo, quando a gente pega aqui no classicismo, antes disso a gente tinha a Idade Média, a Idade das Trevas, que era a igreja dominando tudo, e você pega lá a literatura, ela vai mostrar isso. E aqui não, aqui a gente já tem um homem no centro do universo, a gente tem essa valorização da forma, por quê? Por causa das transformações que teve. A gente teve a questão da ciência ganhando espaço, a gente tem a questão da volta dos ideais gregos, e tudo isso que acontece, a gente tem as invenções, a gente tem as grandes navegações, e tudo isso vai refletir aonde? Na literatura. A literatura, ela mostra um pouco como foi aquela época, um retrato, um recorte daquela época. E as principais características do classicismo são a antiguidade clássica, que é aquela volta aos ideais clássicos, aos ideais gregos romanos, o antropocentrismo, que é o homem no centro do universo, a gente sai do teocentrismo para o antropocentrismo, o humanismo, o universalismo. O que é esse universalismo? É a gente falar de coisas universais, eu não estou mais centrado no eu, no que eu sinto, no que eu penso, mas eu estou centrado no mundo, em que as pessoas sentem, o que está à minha volta pensa. Então é o universalismo. O racionalismo, ou seja, eu saio daquela coisa da religião, eu vou falar de coisas racionais. O cientificismo, o paganismo, a gente não tem mais a religião, a gente tem religiões, a gente traz a volta aos ideais gregos, a gente vai falar de deuses pagãos na literatura. Objetividade, ou seja, é uma coisa mais concreta. O equilíbrio, a harmonia, o rigor formal, tudo isso são o quê? São a estética, o que eu quero o quê? É a forma. Então a literatura, ela não está preocupada só com transmitir, ela está preocupada com o quê? Com a forma também. A mitologia greco-romana e o ideal platônico de beleza. Então a gente tem aquele ideal, a gente busca a beleza. A gente busca a beleza, a gente vai trazer os ideais gregos também, que tinha esse culto à beleza, esse culto à forma. Então tudo isso a gente vai ver na literatura, por isso que a gente tem lá o soneto, que para ele seria uma forma bela, uma forma perfeita, ok? E os principais autores de suas obras. Então, assim, na literatura portuguesa, o grande nome vai ser o quê? Luís Vaz de Camões. Ele vai ser o grande nome com a sua grande obra, Os Lusíadas, que é uma das principais obras do mundo, assim, da literatura mundial. Então, é uma obra conhecida no mundo. Então, esse vai ser na literatura portuguesa, a gente vai ter Luís Vaz de Camões. Na Espanha, a gente tem o quê? Miguel de Cervantes, com a sua obra mais notável, a sua obra que todo mundo conhece, que é o quê? Dom Quixote. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar alguma coisa de Dom Quixote. Já teve até episódios do Chaves que fez referência a Dom Quixote. E também nós temos os humanistas italianos, que é Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar da Divina Comédia. Quem não ouviu falar da Divina Comédia, pode ter ouvido falar pelo menos no Inferno de Dante, que é uma passagem da Divina Comédia. E tem até um jogo de videogame, que o nome é Inferno, que é baseado nessa obra Divina Comédia no Inferno de Dante.
Francisco Petrarca, que foi o pai do humanismo e que inventou o soneto, e a gente tem também Giovanni Boccaccio, que é quem? Que ele tem a sua obra magna, que é o Decamerão, que já teve até série na Globo sobre essa obra. Então é isso, gente. Esse foi um resumo do classicismo. Espero que tenha ficado claro para vocês, beleza? Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando sempre para você se inscrever lá no canal. Se você gostou, deixe o seu joinha aí, deixe o seu like aí pra gente, beleza? E lembrando sempre, se você tem alguma sugestões sobre temas para ser abordados, sobre uma videoaula que você queira ver aqui no canal, é só você deixar aí nos comentários que eu vou tentar fazer, tá bom? Então, tchau, até a próxima aula e não esqueça, nesse momento, se puderem, fique em casa.